Direto para Brasília, falando sobre educação, as postagens de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Luciana Verdolim. Olha, com poucos políticos aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem aproveitado o carnaval para anunciar medidas e mandar recados via Twitter. Ontem, logo cedo, ele defendeu o que chamou de lava-jato para a educação. Afirmou que existe algo muito errado, seja nas prioridades do que está sendo ensinado ou até mesmo nos recursos aplicados hoje no país. O presidente defendeu ainda que é preciso mudar as diretrizes educacionais, sendo que a meta do governo é impedir o avanço, segundo o presidente, da fábrica de militantes políticos. Jair Bolsonaro ainda lembrou que em 2013 o investimento no setor foi de 30 bilhões de reais, sendo que em 2016 esse valor saltou para 130 bilhões, mais que a média gasta pelos países desenvolvidos. Mesmo assim, o país ocupa hoje, o Brasil, uma das últimas colocações quando se avalia o desempenho dos estudantes. Ainda de acordo com o presidente, dados iniciais revelam indícios muito fortes que a máquina pública estaria sendo usada para a manutenção de algo, segundo ele, não interessa ao Brasil. Sem maiores explicações, Jair Bolsonaro admite que mudanças poderão acarretar greves e movimentos coordenados prejudicando a população. No fim de semana, Jair Bolsonaro anunciou também que havia assinado medida provisória que determina que a contribuição sindical não poderá mais ser descontada em folha, como previa a reforma trabalhista, mediante acordo com as categorias. A nova MP determina agora que, mesmo com a autorização do empregado, a ideia é determinar que os pagamentos sejam feitos apenas por boleto bancário. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, professor, essas foram as postagens do presidente Jair Bolsonaro falando sobre essa história de lava-jato da educação. Vamos ver, né? Eu quero primeiro aguardar. O ministro da Educação, até o momento, o colombiano Vélez, até o momento não apresentou uma ideia sobre a educação no Brasil, nenhuma. Ele só aparece no sentido negativo, e várias vezes, né? Então, ele está usando aquilo para impor uma ideologia exótica a serviço de interesses antinacionais, né, senhor Vélez? Nem brasileiro o senhor é. Então, eu quero ver ele trabalhar concretamente, por exemplo, enfrentar o analfabetismo. Qual é a proposta do senhor? O senhor nunca deu aula no ensino fundamental, no ensino médio, desconhece essas duas áreas que são fundamentais, né? Nunca produziu material para isso. O senhor é um absoluto desconhecido. O senhor foi colocado por um falastrão que o colocou aí, que indicou o senhor ao presidente da República e que acabou chegando ao Ministério da Educação dessa forma. Eu nunca imaginei que nós chegaremos a esse ponto de ter um ministro tão medíocre como o senhor. Então eu queria ver ação, menos panfletarismo e tal. Agora, tal de lava-jato da educação, não gosto dessa expressão aplicada à educação, né? Porque eu quero ver concretamente o que ocorreu. Tá? Apresente estudos, dê dados, eventuais desvio de recursos, tem de apresentar as coisas concretas, né? E não ficar só no panfletarismo barato, e principalmente enfrentar os gargalos da educação no Brasil. Até agora o senhor não apresentou uma ideia, o senhor está a serviço aí, volto a insistir, de uma ideologia exótica que ameaça a segurança nacional. Até agora o senhor desconhece o Brasil, desconhece os problemas da educação, e inclusive eu tive um contato com um ex-aluno do senhor, eu sei a sua vida do começo ao fim. Não vou dizer nada porque ela é tão desprezível que nem merece qualquer consideração.